Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados, né? 12 de junho de 2024, uma quarta-feira, estamos às 19 horas e 32 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas e estamos localizados na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando o referido livro, o livro 4º, no seu capítulo 2º, Penas e Gozos Futuros. O subtítulo é o de número 5, Penas Temporais. A questão é de número 983. A pergunta de Kardec aos espíritos superiores é a seguinte: o espírito que expia as suas culpas numa nova existência passa apenas por sofrimentos materiais? Assim, não será exato dizer que após a morte a alma só tem sofrimentos morais? Resposta dos espíritos superiores: é bem verdade que, reencarnada, a alma encontra nas tribulações da vida o seu sofrimento, mas apenas o corpo sofre materialmente. Dizeis, em geral, que o morto já não sofre mais, mas isso nem sempre é verdade. Para desatino aí dos religiosos de plantão, né? Porque não é bem assim não, morreu, descansou, não é bem assim não. Aliás, pelo contrário, muitas vezes começa a acontecer os grandes problemas para o espírito, começa a acontecer exatamente no momento logo após o desencarne, porque a morte não é sentida, nenhum espírito sente a morte não dói, como muitas vezes as pessoas têm essa preocupação, né? Eu quero morrer como meu avô dormindo e tal, então eu quero morrer como meu pai. Meu pai, né, sentou no sofá para assistir televisão e morreu, não sentiu nada. E ninguém sente nada, porque o corpo, o espírito, ele entra numa espécie de torpor e não percebe o seu desencarne. Ele está próximo do corpo, ligado ao corpo, nenhum espírito está distante do corpo no momento do desencarne. Ao contrário, se ele estiver distante naquele momento do sono, onde o espírito ele se distancia, ele se desliga parcialmente do corpo, ele retorna imediatamente. Se ele é atingido de morte, por exemplo, durante o sono, ele retorna imediatamente. Eles têm que estar presentes no momento do desencarne. No entretanto, ele não sofre nenhum tipo de dor. Mas, dependendo do tipo de morte, se essa morte for causada por negligência do espírito, como nós vimos o caso de um rapaz aí essa semana que foi fazer um procedimento estético e tal, e passou um troço lá no rosto e acabou desencarnando, né? Por causa desse procedimento, ele acabou ficando com falta de ar e tal, e acabou desencarnando. Aí que começa o grande problema desse espírito. Primeiro porque desencarnou antes do tempo, por um procedimento que ele não precisava ter feito, fez por vaidade, né? Então aí que começa a grande tribulação do espírito, né? Isso acontece, por exemplo, para os viciados, para aqueles que têm uma vida dissoluta, para aqueles que abreviam a vida de alguma maneira, né? E vai começar a grande tribulação do espírito a partir desse momento, a partir do momento que ele desencarna. Por quê? Ele vai passar por aquele momento de torpor, de confusão, né? Segundo Kardec, segundo os estudos de Kardec, para alguns pode demorar até 7 dias, né? E depois, logo em seguida, ele vai despertar. E nesse despertamento é que ele encontra o problema. Porque se ele for um espírito que teve uma vida boa, o despertar dele é um despertar suave, tranquilo, sem problemas. Talvez nem dure os 7 dias, ou nem dure tempo algum. Ele desencarna, no momento seguinte ele está desperto. E entre aqueles que ele ama, né? Essa é a vantagem daqueles que procuram levar uma vida reta, né? Uma vida digna aqui na Terra.
Agora, para aqueles que não levaram, pode acontecer dessa forma, o despertar ser prolongado, exatamente pela necessidade do espírito, e no momento do seu despertar, no momento em que ele desperta para o mundo espiritual, ele se defrontar com as suas tribulações, com os seus problemas, né? Que a nossa consciência nos cobra, e cobra de todos de uma forma geral. Por isso que eles dizem aqui, não é bem assim como as pessoas pensam. Dizeis, em geral, que o morto já não sofre mais, mas isso nem sempre é verdade. Como o espírito não sofre mais dores físicas, isso é real, não há dores físicas para o espírito. Porque esse é o grande medo, né? Como a gente, qualquer coisinha nos fere, né? Dá uma espetadinha de alfinete no dedo, dói pra caramba, né? Já imaginou morrer num acidente, o cara morre estraçalhado e tal, como não deve doer, porque não dói nada. Não acontece, simplesmente não acontece nada. O espírito vai desencarnar e vai perder o corpo. O corpo é o corpo. O corpo é uma vestimenta do espírito. Como nós pegamos uma camisa suja, suada, uma roupa suada e colocamos para lavar, ou jogamos fora de alguma maneira. Não dói nada, não tem o que doer, né? O problema é moral. O problema é as consequências morais da vida que o espírito levou, que o encarnado levou. Mas, segundo as faltas que tenha cometido, pode ter dores morais mais cruciantes. Cruciantes são altas dores morais, né? Ele usa aqui esse adjetivo cruciante para dizer que elas são realmente grandes, né? Potentes, são dores que realmente atingem de forma grave o espírito. E numa nova existência pode ser ainda mais infeliz. Você vê que não tem nada o sofrimento do espírito com o sofrimento do encarnado. O sofrimento do espírito é moral e é muito maior do que a do encarnado. O encarnado, ele sofre por infelicidade aqui na Terra. Miséria, fome, problemas sociais de toda a ordem, problemas familiares de toda a ordem, não é? Crianças que são abandonadas pelos pais, que muitas vezes são viciados e tal, quer dizer, sofrem dores que atingem o espírito moralmente, não é? Mas que o atingem muito mais materialmente, aqui como encarnado, não é? Eu vi só uma dúvida aqui nessa frase, não. Porque aqui congelou a imagem do Alexandre. No meu livro, que é diferente do... A tua imagem está congelada, Alexandre, e você deve estar com problema de internet. Ele fala sobre essas dores agudas que pode vir a ser ainda mais desgraçado e nova. Olha, eu não consegui entender o que você está falando, porque a tua imagem está congelando e o áudio está saindo... Está saindo com problema aqui, eu não estou conseguindo entender. Agora acho que melhorou, né? Sim, agora sim. Inclusive a Érica e a Dani também tinham saído, agora voltou. Não, mas a dúvida é, aqui quando fala em nova existência, refere-se à erraticidade ou numa nova... Não, uma nova encarnação, uma nova existência. Existência é uma nova encarnação, ou reencarnação, né? E não na erraticidade. Não tem a ver com a erratização. Duas situações distintas. Olha, como espírito não sofre mais dores físicas, mas segundo as faltas que tenha cometido, pode ter dores morais mais cruciantes. E numa nova existência pode ser ainda mais infeliz. Então, são duas situações distintas, como espírito, como em estado de erraticidade, e numa nova existência. Aqui nós não temos vida aqui como encarnados, nós temos uma existência, porque ela é passageira, ela tem começo, meio e fim. Então é apenas uma existência, né? Um capítulo da vida do espírito, vamos dizer assim, né? Se nós pegarmos a imortalidade e dividirmos em capítulos, um desses capítulos, dos menores capítulos da vida, aí sim, da vida do espírito, é a existência terrestre. Né? Então, por isso que eles chamam muito apropriadamente de existência. Né? Eu tenho uma vida boa aqui, você não tem uma vida, você tem uma existência aqui na Terra. Apenas uma existência. Se o homem considerasse essa nuance,
esse detalhe, ele ia perceber que a nossa vida aqui, para o espírito, tem um significado muito pequeno, particular. É muito particular. A existência é uma coisa muito particular para o espírito, né? Ela significa progresso para o espírito, mas não é o mais importante para o espírito, né? Senão, vejamos, o espírito aprende em horas, em estado de erraticidade, o que ele leva anos para aprender aqui na Terra. Basta dizer isso que dá para entender aquilo que eu estou tentando informar, não é? Seguindo, respondeu a sua questão, Alexandre? Legal. O mal rico passará a esmolar e estará submetido a todas as privações da miséria. Começa por aí, eu falei em fome, miséria, dor, sofrimento e tal, começa por aí. O orgulhoso, todas as humilhações. Aquele que abusava da sua autoridade e trata os seus subordinados com desprezo, a dureza será forçado a obedecer a um senhor mais duro do que ele tenha sido. E é mesmo, a gente encontra pessoas que pisam na cabeça da gente, humilham, espezinham e tal. A gente não sabe muito bem por quê. Isso é consequência de vida passada. A gente fez isso com outras pessoas, né? E a gente pediu para encarnar e aprender a humildade. A humildade é uma das poderosíssimas ferramentas do espírito, né? O verdadeiro espírito, os grandes espíritos, nós pegarmos, por exemplo, como o maior exemplo de todos, Jesus, a grande virtude dele era a humildade. E se nós pegarmos os homens verdadeiramente grandes da humanidade, né, todos eles abaixo de Jesus, é claro, mas pegarmos os grandes homens virtuosos da humanidade, todos eles eram humildes, simples, né? Nenhum se colocava como destaque, né, como o maior de todos e tal, pelo contrário, né? Por isso que Jesus diz: quem quer ser o maior entre todos, seja o menor, né? Se você for a uma festa, não sente na cabeceira, sente numa cadeira qualquer, fique lá. Se o convidado da festa, se o anfitrião mandar você sentar na cabeceira, aí você vai ser exaltado à frente de todos. Mas não sente na cabeceira, porque pode acontecer o contrário. O cara pede para você dar o seu lugar para um outro que tem mais autoridade que você, e aí você vai ser humilhado perante todo mundo. É isso que Jesus tentava ensinar. E nós temos que ser assim, porque na realidade, nós somos, o nosso significado para a humanidade é muito pequeno, como pessoa, como revelador de alguma coisa, como, como expoente da humanidade, muito pequeno. Todos nós realizamos tarefas, todos nós temos as nossas... Eu falo, os espíritos chamam de missão, eu prefiro chamar de tarefa, porque somos tarefeiros mesmo, realizamos aí pequenas tarefinhas, quando realizamos, né, porque uma boa parte de nós vem para realizar, acaba não realizando nada, então somos pequenos tarefeiros, né, que tentamos aí, a todo custo, de uma maneira muito, às vezes até forçada, fazer alguma coisa de boa por nós mesmos. Porque o reflexo disso para os outros é muito pequeno, realmente muito pequeno. Quem deu grandes exemplos, quem deu grandes ensinamentos foi Jesus de Nazaré. Este sim, este veio como revelador, espírito superior, espírito perfeito, né? Veio como grande revelador, veio revelar aquilo que Moisés não revelou, que os profetas não revelaram e tal, né? Mas nós não, nós somos pequenininhos. Aquele que se exalta, como disse Jesus, será humilhado. E é mesmo, é humilhado pela vida. Como ele diz aqui, ó, o rico acaba encarnando como mendigo, né? O orgulhoso, ele vai ser humilhado. Aquele que submeteu, que foi um déspota, né, que submeteu seus empregados, aqueles que estavam sob sua tutela, vai passar por humilhações da mesma forma, vai ser submetido da mesma forma para poder aprender, né? É para isso que serve a vida como encarnado. Exatamente para isso, né? E ele segue: todas as penas e tribulações da vida são expiações de faltas de outra existência. Todas as penas e tribulações, todas. Nós achamos que estamos sendo injustiçados, na realidade não passa de consequência de outras encarnações. Apenas isso, né?
Não temos ninguém deve nada para a gente, não, muito pelo contrário. Se nós estamos na mão de alguém que acaba, de uma certa forma, nos trazendo dissabores, é para que nós aprendamos mesmo. Isso não significa dizer que nós temos que ser subservientes. São duas situações diferentes. Ser humilde é uma coisa, ser subserviente é outra. Temos que colocar cada coisa no seu lugar. Jesus não era subserviente. Muita gente fala, não, Jesus submetia nada. Ele era um cara que não aceitava as coisas, não. Né? Não aceitava e apontava o dedo, apontava a falta, né? E apontava o erro. No entretanto, ele fazia coisas boas e dava exemplo dessas coisas. Né? Então, nós precisamos colocar muito as coisas no seu lugar para que os espíritos falem, não, falar da vida alheia ou falar do mal alheio é falta de caridade. Não, falta de caridade é não apontar o mal quando esse mal acaba afetando a maioria. A maioria, o interesse da maioria se sobrepõe ao interesse da minoria. Então, quando essa pessoa comete um mal que afeta a maioria, nós temos o dever moral, ético, de expor aquele mal para que a maioria não sofra. Então veja como isso é ensinamento dos espíritos superiores, hein? Leiam lá na lição do Evangelho segundo o Espiritismo o bem e o mal, né? E vocês vão perceber isso. Então não temos que ser subservientes, não. Subserviência não é para ninguém nesse mundo. Ninguém tem que ser subserviente. Todos nós temos o nosso lugar na sociedade e no universo. Então ele segue. Todas as penas, eu vou ler novamente, porque é importante, todas as penas e tribulações da vida são expiações de faltas de outra existência, quando não se trata de consequência das faltas da existência atual. O homem, ao sairdes daqui, compreendereis bem. Porque é assim que acontece mesmo. O homem, quando encarnado, ele não entende e não gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer, mas ele não entende muito bem. Quando ele não tem conhecimento, ele não entende o porquê das faltas. Não é? E é isso que, graças à doutrina espírita, que nós conseguimos compreender e aceitar a justiça divina. Não é? Ninguém gosta de sofrer, mas se você compreende porque você sofre, há uma tendência a resignar-se diante do sofrimento. Não é? Quando não se compreende, se revolta. Não é? Quer dizer, o homem que se crê feliz na terra, porque pode satisfazer suas paixões, é o que faz menos esforços para se melhorar. Em geral, ele começa a espiar essa felicidade efêmera na própria vida que leva, mas certamente a espiará numa outra existência tão material como essa. O cara que acha que ele tem direito a tudo, que ele é melhor que o outro, porque tem... como diz o caipira, 10 merréis a mais na conta, coitado, ele vai ter que expiar esta estupidez que ele está cometendo numa outra encarnação. Né? Por isso que a gente sempre fala, se você está na vida e se você tem condição de sair da vida da mesma maneira que nós que entramos nela, nós entramos pelado, com fome e chorando. É assim que a gente entra na vida, né? Se a gente puder sair da vida dessa mesma maneira, nós empatamos, pelo menos não cometemos erro. Já está ótimo, porque a maioria sai o contrário. Ele entra credor e sai devedor. Esse é o grande problema. Né? Então devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para não sair devedor, pelo menos, não sair devedor. Questão de número 984. Pergunta dos espíritos superiores, de Kardec aos espíritos superiores. Deixa eu ver se temos alguém. Marlene Branco está conosco. Boa noite, Marlene. É um prazer tê-la conosco, viu? Obrigado pela sua presença. Questão, então, pergunta a Kardec na 984 o seguinte: as vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? Resposta: não. Já o dissemos, fica bem claro, né? Quem estudou esse livro, fica bem claro aqui que as vicissitudes da vida não tem a ver somente com faltas atuais. Pode ter a ver com faltas atuais, né?
são provas impostas por Deus ou escolhidas por vós mesmos quando no estado do espírito e antes da vossa reencarnação, para expiar as faltas cometidas numa outra existência, né? Impostas por Deus quando o espírito é muito ignorante. Porque quando o espírito não tem condição de decidir a própria encarnação, quando ele é muito iniciante, a sua inteligência é muito parca ainda, então os espíritos, Kardec pergunta isso aos espíritos, quando o espírito não tem condição de decidir a sua encarnação, o que acontece? Só de Deus provê. Deus resolve por ele isso. Então ele vai passar aquilo que for conveniente para ele poder desenvolver a sua inteligência, né, e o seu pensamento, que são os dois atributos do espírito, né? Mas um espírito que atinge o grau que nós já atingimos, eu estou falando de nós encarnados aqui nesta terra, né, que nós, o grau de inteligência que nós já atingimos, já nos permite decidir a própria encarnação. Então, para uns Deus impõe, que são esses iniciantes, vamos dizer assim, na sua capacidade de inteligir, de entender as coisas. Mas para nós não, para nós é decisão nossa. Não é? Tudo aquilo que nos acontece como tribulação da vida, como vicissitude, como problemas, doenças, perda de entes queridos, perda de fortuna, de bens materiais, ou de qualquer outra coisa que nos aconteça, problemas de convivência com parentes, com amigos, enfim, com quem quer que seja, são coisas que nós escolhemos, né? Talvez não tenhamos escolhido como a coisa acontece, porque muitos dos detalhes daquilo que vai acontecer nós não estimamos. Acontece em função do livre-arbítrio de cada um. E todos têm o seu livre-arbítrio. Todos têm. Nós podemos decidir viver mais ou viver menos. Depende de cada um. Se você é uma pessoa que não tem uma vida regrada, uma vida equilibrada do ponto de vista material, você vai viver menos. Se você tem, você vai viver mais, né? Se você vive num país onde a injustiça desse país não provê a segurança necessária, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Em Goiás, até 2 ou 3 anos atrás, morria, se não me engano, 3.500 ou 3.700 pessoas por ano. Agora morre 1.200. Então são 2.500 pessoas a menos por ano que morrem. Então estava nos desígnios de Deus de 2.500 pessoas morrerem mais há 2 anos atrás e menos agora? Não, isso é coisa do homem. Isso é coisa decidida por aqueles que regem, por aqueles que têm o poder na mão. Não é? Então veja como muitas vezes o espírito ele está sujeito às circunstâncias, não somente aquilo que ele decide para ele, mas também às circunstâncias. É claro que tudo acontece por ordem de Deus. Tudo acontece segundo as leis que regem o universo. Não tem nada acontece por acaso. Não é? Nós, quando compramos o pacote de viagem, né? Eu quero encarnar lá no planeta Terra, a gente compra o pacote com tudo que compõe esse pacote, né? Violência, roubo, furto, maus elementos na política, e tudo que compõe o pacotinho que nós compramos ao encarnar aqui nessa Terra. Então, eles dizem assim, porque jamais a infração às leis de Deus, e sobretudo a lei da justiça, o que os espíritos chamam de justiça? Justiça é o respeito que nós temos de ter em relação ao direito do próximo. Isso que é justiça para Deus, né? Fica impune. Se a punição não é feita nesta vida, será necessariamente em outra. É por isso que aquele que é justo aos vossos olhos vê-se frequentemente atingido pelo seu passado. Ele pode ser justo nessa encarnação, mas não foi numa outra, né? Então ele é atingido pelos problemas dessa encarnação. É assim que acontece. E não tem injustiça nenhuma da parte de Deus, né? O homem comete injustiça, porque suas leis são falhas, são sujeitas a serem aperfeiçoadas, mas Deus não, né? As leis dele são perfeitas. Questão de número 985. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores: a reencarnação da alma num mundo menos grosseiro é uma recompensa? Resposta: eles poderiam começar respondendo assim: não é recompensa nenhuma.
é consequência da sua purificação, ou seja, do progresso realizado. Realizou um progresso, mereceu viver num mundo melhor e vai viver nesse mundo. Isso pode acontecer, isso vai acontecer com todos nós, com certeza, com a mais absoluta certeza. Aliás, é o nosso, se existe destino, esse é o nosso destino, a felicidade. Porque à medida que os espíritos se purificam, vão se encarnando em mundos mais e mais perfeitos, até que tenham despojado de toda a matéria e lavada todas as manchas para gozarem eternamente da felicidade dos espíritos puros do seio de Deus. Né? Então é isso que acontece, né, conosco. O caminho é grande, o caminho a ser percorrido é bastante extenso. Não é curto, não. Ninguém conquista as coisas do dia para a noite. As coisas são conquistadas sempre com esforço. Quis Deus que o homem trabalhasse pela sua felicidade e para desenvolver os seus atributos, que ele já deu de graça, né? Todos nós temos inteligência e pensamento, todos. Então, as duas ferramentas principais que nós temos para alcançar a felicidade, todos nós temos. Cabe a nós, pelo trabalho, pelo empenho, pela dedicação, né, desenvolver essas ferramentas. E é isso que ele quer. O caminho é longo, mas atingiremos. O que nos conforta não é a quantidade de tempo que nós vamos gastar para atingir essa felicidade plena, mas é a certeza que nós vamos atingi-la, independentemente do tempo que nós gastemos para isso. Né? Kardec faz um comentário, um acréscimo de explicação, que é o seguinte: nos mundos em que a existência é menos material do que neste, as necessidades são menos grosseiras e todos os sofrimentos físicos são menos vivos. Já pensou você viver num mundo assim, não? Que felicidade, que alegria, né? Deve ser muito, muito bom, muito prazeroso, né? Os homens não mais conhecem as más paixões, que nos mundos inferiores os fazem inimigos uns dos outros. Né? O egoísmo, né, como base de todas essas coisas. Esse é o grande problema do homem aqui no nosso mundo, né? Porque muitas vezes grandes amizades, grandes amigos, irmãos, pais, filhos, são separados pelo egoísmo, em função dessa paixão humana que leva os homens a se separarem entre si, né? Leva os homens à distensão, à separação, né? Não tendo nenhum motivo de ódio ou de ciúme, vivem em paz, porque praticam a lei de justiça, amor e caridade. Não conhecem os aborrecimentos e os cuidados que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo, o que constituem o tormento da nossa existência terrena. Questão de número 986. Pergunta Kardec aos espíritos superiores. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Por aqui não. No Facebook não também. Vamos lá. Se houver alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida, por favor, façam, que a gente para tentar esclarecer se estiver ao nosso alcance. Questão de número 986. Pergunta Kardec: o espírito que progrediu na sua existência terrena pode, às vezes, reencarnar no mesmo mundo? Resposta: sim. Se não pôde cumprir a sua missão e ele mesmo pedir para completá-la numa nova existência. Mas então não será mais para ele uma expiação. Será o cumprimento de uma missão, né? Da missão de terminar aquilo que ele deixou por realizar. Questão de número 987. O que acontece com o homem que, sem praticar o mal, nada fez para se libertar da influência da matéria? Resposta: desde que não deu nenhum passo na direção da perfeição, deve recomeçar uma existência semelhante à que deixou. Fica estacionário, e é assim que pode prolongar os sofrimentos da sua expiação. Né? Então, adquirir conhecimento é um dever de todos os espíritos, indistintamente. Todos nós temos o dever, a obrigação de adquirir conhecimento, porque através do conhecimento, da solução, da resolução dos problemas que nos atingem, é que nós desenvolvemos a inteligência. Por isso que nós estamos lá. Também é uma das razões pelas quais nós estamos nesse mundo.
O que acontece conosco nesse mundo? Nós sempre nos deparamos com problemas, né? E o que nós fazemos? Procuramos solucionar os problemas. Para solucionar os problemas, o que nós temos que fazer? Pensar. E pensando, nós colocamos em prática a nossa inteligência e a desenvolvemos. Encontramos soluções, muitas vezes, que não estavam no programa. Ou seja, como é que eu encontrei essa solução? Como é que isso aconteceu? Né? Primeiro, porque nós somos assessorados pelo nosso espírito guia, pelo nosso anjo da guarda. Né? E segundo, que nós temos inteligência. Ele provoca em nós esses pensamentos. E nós elaboramos essas ideias, procuramos melhorar aquilo que surge como resultado dessas ideias e resolvemos o problema. Este é o mecanismo do desenvolvimento da nossa inteligência, do nosso progresso como espírito aqui na Terra. Porque aquele que cruza os braços e não faz nada, a primeira consequência disso é um grande e grave problema mental. O ocioso, ele arruma problemas emocionais e mentais de montão. Chega no final da vida com problemas gravíssimos. Né? Ele não tem, ele envelhece, aliás, ele não envelhece somente o corpo, ele envelhece a mente, que é o pior envelhecimento que pode acontecer para qualquer pessoa. Está aí a doutora Érica que pode corroborar aquilo que estou falando ou não. Né? Mas a gente sabe que isso é uma consequência natural da ociosidade. Nós não temos o direito ao ócio. A dolce vita, como fala o italiano, não temos esse direito a ter uma vida doce, tranquila, sossegada. Por mais que nós tenhamos bens materiais, por mais fácil seja a vida para nós, nós não temos esse direito, nós temos que nos empenhar. Se você tem muitas facilidades, divida-as com o seu próximo. Crie empregos, por exemplo. Ah, mas eu vou arrumar problema para mim. Vai, é claro que você vai. E tem que arrumar mesmo, porque esse é o propósito do dinheiro. Arrume problema. Divida os seus bens, as suas facilidades com o próximo. E você vai ter feito do seu dinheiro a melhor composição que o dinheiro pode fazer, que é facilitar a vida do próximo, não somente a sua. Você tem o direito de comprar o supérfluo com o seu dinheiro? Tem, claro, evidente que você tem. O conforto, é claro que você tem. Mas não faça isso só para você, porque você vai estar se desgastando do ponto de vista intelectual, do ponto de vista moral, do ponto de vista emocional, etc. E não vai ter um bom final de vida, com certeza. Né? Um final de vida atribulado. Né? Por que muitas vezes as pessoas adquirem problemas graves desse ponto de vista? Exatamente por essa razão, egoísmo, né? Apego às coisas, não é meu e tal. Muito bem. Questão de número 987. Não, desculpe. 988. Pergunta Kardec aos espíritos superiores. Há pessoas para as quais a vida flui numa serenidade perfeita, que, não tendo necessidade de fazer qualquer coisa para si mesmas, estão livres de cuidado. Essa existência feliz é uma prova de que nada tem a espiar de uma existência anterior? Olha, a resposta dos espíritos aqui é massacrante. Conhece muitas assim? Não existe gente assim. Simplesmente não existe. Porque esse mundo não é um mundo de delícias. Basta você analisar. Nós temos presídios, cadeias públicas, penitenciárias, hospitais, sanatórios, asilos. Não pode ser um mundo de delícia, não pode ser. Ah, mas eu não uso esse tipo de essas coisas, eu não preciso de mas se você não precisar agora, você pode precisar no futuro. Uma hora você pode precisar. Quem não pode cair em desgraça de um momento para outro? Infelizmente, isso pode acontecer no nosso mundo. Eu vi um caso de um irmão nosso, um mineiro, uma cidade de Minas Gerais. O sujeito estava em casa e recebeu um telefonema de um outro estado, que ele teria que se apresentar naquele outro estado para ser preso. Falei, bom, peraí, preso? Eu? Por quê? Aí ele começou a procurar saber, tinha uma senhora, uma pessoa que não me pareceu uma pessoa muito regular do ponto de vista
com não muita facilidade de raciocínio, vamos dizer assim, e essa outra pessoa começou a procurar o porquê das coisas e tal. Bom, ele perdeu uma identidade num determinado momento da sua vida, isso é um exemplo para todos nós, né? Perdeu a identidade e foi, tirou outro documento e esqueceu aquela identidade, não foi atrás, não fez um boletim de ocorrência, não fez nada e tal. O que aconteceu? Um malandro, um pilantra achou a identidade dele, tomou aquela identidade por sua identidade, colocou lá a sua foto e tal, porque é um documento, era naquele tempo um documento facílimo de ser falsificado, né? Cometeu crimes, foi preso com o nome, com a identidade daquele sujeito e respondeu o processo, como se fosse o outro. Foi condenado nesse processo e estava com ordem de prisão. Então olha como muitas vezes as fatalidades, o que nós chamamos de fatalidades, né, nos atinge de uma forma impensável. Então precisamos ter uma coisa, isso é muito importante, uma coisa muito importante para todos nós: prudência. Perdeu um documento? É importante o documento? Faça um boletim de ocorrência. Hoje se faz pela internet, faz um boletim de ocorrência, né? Perdi, extraviou tal documento, assim, número tal, papapá, tal, fulano de tal, filiação assim, nascido em tal estado, né? Prudência é isso. O sujeito negligenciou e estava com uma ordem de prisão. Então, todos nós estamos sujeitos a ser atingidos por coisas desse nível, né? Quando não, por uma doença grave ou por qualquer outro problema. Então, nós não estamos no mundo de delícias. Este mundo aqui pode nos atingir gravemente de todas as maneiras. Se o acreditas, enganas-te. Em geral, essa serenidade não é mais do que aparente. Podem ter escolhido essa existência, mas, quando a deixam, percebem, olha, o que ele fala aqui, de escolher a existência. Prestem atenção nisso. Eles falam isso repetidamente ao longo de todo este livro, viu? Escolher a existência. Por quê? O espírito já tinha inteligência suficiente para escolher a existência que ele achava que era melhor para ele. A que era melhor para ele, não a que era melhor para o espírito dele, para o seu progresso espiritual, mas a que ele achava mais conveniente. Mas por que Deus concede, então, se não era mais conveniente? Porque nós temos livre-arbítrio, podemos escolher, mas vamos arcar com a responsabilidade daquilo que escolhemos. Lei de causa e consequência. Podem ter escolhido essa existência, mas quando a deixam, percebem que ela não os ajudou a progredir. Então, como os preguiçosos, lamentam o tempo perdido. Sabei que o espírito não pode adquirir conhecimento e se elevar senão através da atividade. Atividade, viver. Conviver, ter problemas, solucionar os problemas, aumentar o volume do conhecimento e progredir. Não tem outro jeito. Se você cruzar os braços, você não vai progredir. Então, como os preguiçosos, lamenta o tempo perdido. Sabei que o espírito não pode adquirir conhecimentos e se elevar senão através da atividade. Se ele adormece, na despreocupação, não se adianta. E como relógio, aquilo que não adianta, atrasa. Né? E semelhante àquele que, de acordo com os vossos costumes, tem necessidade de trabalhar e vai passear ou dormir, para nada fazer. Sabei também que cada qual terá de prestar contas, lei de causa e consequência, da inatividade voluntária durante a sua existência. Essa inutilidade é sempre fatal à felicidade futura. Sempre fatal. Não tem como não ser fatal, como não ser problemática, como não gerar problemas graves para o desencarnado. No momento que ele desperta no mundo espiritual, ele vai se dar conta disso e vai lamentar. Poxa, eu devia ter feito, cara, eu passei uma existência inútil, uma existência sem fazer nada. Né? A soma da felicidade futura está na razão da soma do bem que tiver feito. A equação é essa. Ó. Se você quiser ter felicidade, em estado de erraticidade, como espírito, faça o bem, promova o bem, fale o bem.
faça o bem em tempo integral e certamente o resultado será muito bom. A da infelicidade na razão do mal e dos infelizes que se tenham feito. Questão de número 989. Dá uma olhadinha lá no YouTube. Nada. No Facebook também nenhuma pergunta. 989. Há pessoas que, sem serem positivamente más, tornam infelizes, em virtude do seu caráter, todos os que as rodeiam. Qual para elas a consequência disso? Resposta dos Espíritos. Essas pessoas seguramente não são boas e expiarão pela visão daqueles que tornaram infelizes, cuja presença constituirá para elas uma exprobação. Depois, numa outra existência, sofrerão aquilo que fizeram sofrer. Olha, eu não sei bem o valor da palavra exprobação. Vocês que estão aí com o celular fácil na mão, por favor, procurem o valor dessa palavra para a gente poder saber exatamente o que é. Depois vocês falem no ar aí para a gente poder falar para todo mundo. Subtítulo de número 6. Expiação e arrependimento. A questão é de número 990 e a pergunta de Kardec aos espíritos superiores é a seguinte: o arrependimento se verifica no estado corpóreo ou no estado espiritual? Quando é que o sujeito vai se arrepender das burradas que ele comete? Às vezes no estado, como encara no final da vida, um sentimento de culpa. Às vezes, né? Dani, quer falar alguma coisa? Uhum. Quer falar alguma coisa, Dani? Pode falar. Censura. Hã? Censura. Censura? Censura. Censura. Então, exprobação significa censura. Então, vamos ler de novo para a gente entender. Essas pessoas, em relação à pergunta 989, essas pessoas seguramente não são boas e expiarão pela visão daqueles que se tornaram infelizes, cuja presença constituirá para elas uma censura, uma exprobação. Depois, numa outra existência, sofrerão aquilo que fizeram sofrer, né? E nada pior do que você ser censurado e ter consciência dessa censura, né? Porque muita gente é censurada e dá risada. Para ele tanto faz ser censurado como não ser, né? Não está nem aí. Muito bem. Questão 990. O arrependimento pode se verificar no estado corpóreo, ou se verifica no estado corpóreo, ou no estado espiritual, pergunta Kardec. Eles respondem no estado espiritual. Mas pode também verificar-se no estado corpóreo, quando bem compreendeis a distinção entre o bem e o mal. Isso acontece no final da vida. Às vezes o cara leva uma vida inteira. Às vezes não é por mal, né? Faz aquilo até para tentar proteger-se ou proteger os seus amados de alguma forma, mas comete um abuso qualquer. Chega no final da vida, então não precisava ter feito aquilo. E desencarna muitas vezes com sentimento de culpa, que é a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa. Leva a pessoa à depressão, leva a pessoa à tristeza, a magoar-se consigo mesmo, enfim, traz muito sofrimento mesmo. Mas no estado espiritual que o arrependimento se verifica. Por quê? Porque os materialistas não entendem a vida espiritual e não querem compreendê-la. Eles levam a vida aqui de tal maneira que para eles só a matéria que vale. Só aquilo que é material. Aquilo que eles podem ter, pegar, medir, pesar. O dinheiro, o bem, o ouro, o poder. Né? Quando eles desencarnam, eles falam, mas nada disso tem valor aqui, pô. Nada disso, eu continuo vivo. E eu estou sofrendo. Quer dizer, todo o dinheiro que eu tinha, todo o poder que eu tinha, todos os títulos que eu tinha, nobiliárquicos e tal, todo o tratamento, toda a deferência que eu recebia na Terra, com todo o poder que eu tinha, não vale nada. Eu não tenho nada, eu sou um cara, não pobre, miserável. Aí que ele começa a arrepender-se daquilo que ele imaginava ser o valor de todas as coisas. Aí que é o grande problema. O materialista, ele sofre
eu não diria triplicado, eu diria decuplicado. Porque ele se defronta com a grande tristeza para o materialista é ver ser contrariado nas suas crenças, né? Ele se decepciona consigo mesmo. E a pior coisa é a pessoa se decepcionar consigo mesmo, né? Ou com alguma coisa na qual ele acredita. Ele crê naquilo e ele se decepciona com aquilo. Ele fala, poxa, eu estava enganado o tempo inteiro, como eu sou burro. Eu pensava que era muito inteligente, eu sou uma topeira, né? Questão de número 991. Pergunta Kardec: qual a consequência do arrependimento no seu estado espiritual? Olha a resposta dos espíritos: o desejo de uma nova encarnação para se purificar. Se o cara desencarna com um problemão danado, ele reconhece esse problema. E o que ele faz? Pô, eu preciso reencarnar. É tudo o que ele não quer, ele precisa fazer. Porque ele sabe que ele vai ter problema, não vai ser uma coisa fácil. E o espírito sabe disso. Aliás, ele pede dificuldade. Muitas vezes para reencarnar numa situação entre bandidos, por exemplo, sujeito a tornar-se um marginal, ou um traficante de droga, qualquer coisa assim, para ele tentar vencer suas más tendências. Não é? Então é um problema sério para ele. Imagina um espírito desencarnar e entender que tem que reencarnar e sofrer muito para poder vencer aquilo que ele não fez na encarnação passada, que ele poderia ter feito, até com uma facilidade muito grande. E quem tem facilidade material pode realizar coisas que quem não tem não consegue realizar. Não é? Então nós temos que valorizar essas facilidades em benefício do espírito, não somente em benefício do corpo. Não é? Em benefício do corpo também, mas valorizar os bens espirituais, em adquirir esses bens. Né? Ele segue: o espírito compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz e aspira a uma nova existência onde possa expiar as suas faltas. Questão de número 992. Qual é a consequência do arrependimento no estado corpóreo? Resposta: adiantar-se ainda na vida presente, se ele tiver tempo, né? Se não for no final da vida, Inês é morta, não tem mais tempo de nada, né? Se houver tempo, os espíritos, eu falei aquilo que os espíritos falavam logo em seguida, mas se houver tempo para a reparação das faltas, eu não tinha lido não, viu, gente? Eu simplesmente comentei, eu tenho o hábito de ficar comentando. Com a consciência, quando a consciência reprova e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. Tomara que a pessoa se arrependa a tempo, né? E há possibilidade disso, né? E todos nós estamos sujeitos a erro, né? Mas insistir no erro é burrice, né? Como se diz aqui, né? Errar é humano, insistir no erro que é burrice, né? Questão de número 993. Pergunta Kardec: não há homens que só possuem o instinto do mal, sendo inacessíveis ao arrependimento? Resposta: já te disse que se deve progredir sem cessar. A resposta deles logo de cara poderia ser não. Não existe gente assim, não existe homens assim, não existem espíritos assim. Nós fomos criados para o bem. Eu vou reproduzir aqui uma frase de Kardec que eu li essa semana, garimpando mensagem para colocar na internet. Os espíritos dizem assim: o mal não é da natureza humana. A humanidade não tem por natureza o mal. Não é da natureza humana. O mal é fruto da ignorância, apenas isso. Enquanto o espírito for ignorante, ele pode praticar o mal. Aliás, eu diria até mais, ele tem o direito de praticar o mal. A partir do momento que você tem conhecimento, aí você já perde esse direito, porque você adquire responsabilidade. Não é? Você tem responsabilidade. Ou seja, nos seus próprios atos estão as suas próprias condenações, porque você tem conhecimento. Então, a natureza humana não é má. Nós somos descendentes, burrice a minha. Nós somos filhos criados por Deus. E a primeira lei de Deus é a lei do amor. Então somos filhos do amor. Não podemos ser, em essência, maus. Não é? Nós praticamos o mal por ignorância, por estupidez.
por impaciência, por imprudência. Praticamos por conta dessas coisas. Agora, a partir do momento que o homem progride, ele atinge um certo status moral, um certo conhecimento, grau de conhecimento, ele deixa de praticar isso. Ele para de praticar essas coisas, porque ele sabe que ele está, como se diz aqui, em bom futebol, chutando contra a própria trave, jogando contra. Ele sabe que a consequência vai ser dele, ele vai ter que responder por aquilo. Então ele para de ser inconveniente com ele mesmo. Né? Numa outra, terá o do bem. Eu vou ler de novo porque ficou sem sentido. Aquele que nesta vida só possui um instinto do mal, numa outra, terá o do bem. E é para isso que renasce muitas vezes, pois é necessário que todos avancem e atinjam o alvo, uns com mais rapidez e outros de maneira mais demorada, segundo os seus desejos. Aquele que só tem o instinto do bem já está purificado, porque pode ter tido do mal numa existência anterior. Então, atingir essa situação mais rapidamente ou mais demoradamente é uma questão nossa, uma questão própria. Não é? A pressa é nossa, Deus não tem pressa. A pressa é do Espírito. Não é? Se eu sei que o melhor caminho é tal caminho, eu vou seguir por ele, Eu quero me adiantar, eu faço questão disso, eu faço questão de progredir. Não é? Quando Jesus dialoga com o moço, e o moço fala: mas Senhor, a humanidade não é assim, a humanidade é perversa. Ele responde para o jovem: que te importa teu irmão? Vem tu e segue-me. Então o que importa o outro? O outro está no momento dele. O nosso momento não é mais aquele momento. Nós já entendemos que o nosso momento não deve ser mais aquele. Então vamos seguir outro caminho. Né? Vamos seguir o caminho do bem, o caminho da verdade, o caminho que nos leva à felicidade. E os Espíritos dizem que ter a consciência tranquila, a gente já pode experimentar ou vislumbrar aquilo que será a felicidade como espírito. Olha que interessante, já pode ser feliz aqui, desde já. Ou pelo menos ter uma pequena noção dessa felicidade, mas ter uma noção dessa felicidade. Porque muita gente não tem essa noção. Né? Ou pelo contrário, se paz de consciência fosse vendida aos quilos na farmácia, o sujeito pagaria o que fosse necessário, compraria. Ah, com certeza. Pode pedir quanto for, pode pedir em ouro. O sujeito pagaria. Né? Porque muitos têm para pagar, mas não têm para comprar. Né? Questão de número 994. Pergunta Kardec. O tempo passou rápido hoje, hein? Já são 8h25. O homem perverso, que durante a vida não reconheceu suas faltas, sempre as reconhecerá depois da morte? Resposta peremptória: sim. Sempre as reconhece e então sofre mais porque sente todo o mal que praticou ou do qual foi causa voluntária. Entretanto, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam no mau caminho, apesar dos sofrimentos. Mais cedo ou tarde, reconhecerão haver tomado uma senda, um caminho falso, e o arrependimento se manifestará. É para os esclarecer que os bons espíritos trabalham e que vós mesmos podeis trabalhar. É o nosso dever. É o nosso dever. É preciso uma sessão mediúnica para isso? Não. Não é não. Os bons exemplos fazem isso. Bons exemplos fazem isso com os espíritos. O cara fica te espiando. Os espíritos fazem isso, viu? Ficam nos espionando. Como é que ele age? Por que age dessa forma? Aí começam a correr atrás, começam a visualizar. Pô, o cara teve a chance de cometer tal erro e não fez, por quê? Se eu tivesse a oportunidade dele quando eu estava encarnado, não faria isso não, eu faria o contrário. E começam a visualizar o outro lado da história. E podem, por aí, decidir por um outro caminho também. Né?
interdependência, vamos dizer assim, né? A interinfluência entre encarnados e desencarnados, ela acontece no nosso mundo. Existe uma interinfluência. Nós influenciamos no mundo dos desencarnados, dos espíritos, e eles influenciam no nosso mundo. E essa influência pode ser boa ou má na dependência do nosso comportamento, né? Então nós podemos sim ajudar esses irmãos de alguma maneira, dando bons exemplos, fazendo boas coisas, falando boa coisa, né? Fazendo o melhor que estiver ao nosso alcance. Podemos sim, é nosso dever, né? Tá. Questão de número 995. Pergunta Kardec aos espíritos superiores: há espíritos que, sem serem maus, sejam indiferentes à própria sorte, aquilo que vai acontecer com ele futuramente, ou que ele nem imagina que vai acontecer, também não está nem aí com nada? Resposta: há espíritos que não se ocupam de nada útil. Estão na expectativa. Não sabe o que vai acontecer, ninguém veio falar mesmo, né? É assim que eles falam, né? Ah, ninguém veio falar como é que é lá do outro lado. Meu pai falava isso, já falou algumas vezes para mim isso. Ah, ninguém veio falar aqui como é que é o negócio do lado de lá, né? Engano seu, veio sim. Procura, pesquisa. Pesquisa que você vai ver que veio sim. Não é só no espiritismo, viu? Tem 77 religiões reencarnacionistas no mundo. Há pesquisas, né, de cientistas que não eram espíritas e que deixam claro uma coisa chamada reencarnação. Por espíritos encarnados que dizem assim: morei em tal lugar, era casado com fulana, minha sogra era cicrana, não gostava do meu sogro. Se você entrar na minha casa, tem um lugar assim, assim, atrás daquele santuário, daquele santo que tem na frente lá, tem dinheiro, que eu deixei lá. E não é espírita, não. Não estou falando de espiritismo, não. Estou falando de gente que é cientista e provou várias reencarnações. Uma menina chinesa, uma menina francesa, e a mãe deu uns tapas no bumbum dela por uma má criação que ela fez, e ela parou de falar francês. Começou a falar, a mãe não entendia nada que ela falava. Não entendia absolutamente nada. E um dia ela está numa praça, senta num banco, do lado dela senta um homem, e a menina começa a conversar com o homem. E a mãe pergunta: você está entendendo do que ela está falando? Falou: claro que eu estou, é chinês que ela está falando. Mas se eu entendo chinês, vai lá minhas olhinhas. Eu sou chinês. A menina estava falando em chinês depois de uns tapas na bunda que a mãe deu nela, né? E ela era francesa, nascida na França. Bom, essa menina ao longo da sua vida falava 14 línguas vivas, não sei quantas línguas mortas, e etc. Expliquem isso, os que são obstinados contra a lei da reencarnação. Expliquem isso de uma forma que resolva, né, que solucione todo esse problema. Não apenas um lado, uma face do problema, todo o problema, né? E assim, outras coisas, há muitos casos que esse cientista revela, né? Então, eles assim: há espíritos que não se ocupam de nada útil, estão na expectativa, mas sofrem de acordo com a situação. E como em tudo deve haver progresso, este se manifesta pela dor. Este é realmente o grande impulsionador da humanidade, né? A dor. Ela impulsiona, de uma maneira ou de outra, acaba impulsionando os homens no caminho correto. De uma maneira ou de outra. Às vezes não pela dor física, mas pela dor moral, que nos atinge muitas vezes, por alguma razão, por algo que nos aconteça durante a vida, ela acaba nos levando para o caminho correto, né? Nos direcionando para o caminho mais certo. Mas muito bem, vamos marcar aqui a questão de número 995A, para nós retomarmos na próxima quarta-feira. São 20 horas e 31 minutos. Nós vamos dar aqui, vamos encerrar os nossos estudos de hoje. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida. Um belo capítulo
capítulo, hein? No mesmo subtítulo, né? No mesmo capítulo e mesmo subtítulo. Não, eu digo belo capítulo. Que sim, extraordinário. Hoje, né? Olha, Alexandre, eu vou falar uma coisa para você. Eu não lembro bem agora, mas 8ª ou 9ª vez que eu estudo o Livro dos Espíritos, e é surpreendente. É sempre muito rico esse estudo. É riquíssimo, eu diria. Muito rico. Muito esclarecedor, sabe? Ele nos traz um conforto muito grande por a gente conhecer, né? Essa verdade espiritual que muita gente, lamentavelmente, não conhece. Mas tá bom, vamos fazer a nossa prece? Vamos lá. Então vamos. Vamos então elevar o nosso pensamento. Convido a todos a esquecerem os seus encontros e desencontros desse dia, para nos mentalizarmos a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade. E juntos com Jesus nos dirigirmos ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para, fazendo um parênteses nas nossas preces, pedirmos pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul que estão vivenciando ainda o grande problema que os atingiu. Pedimos, Senhor, que cada um deles, esses nossos irmãos atingidos, possam ter forças, bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e entusiasmo. E aqueles que desencarnaram em consequência dessa tragédia possam também ser amparados em todas as suas necessidades. Nós queremos vos agradecer por esta oportunidade, pedir a vós para nós bom ânimo, coragem, determinação, alegria de viver, entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. Ajuda-nos ainda, Senhor, dá-nos a coragem, a força e a determinação de orientarmos a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.